Imagina você criar uma máquina para vencer uma guerra e depois descobrir que ela é tão perigosa que ameaça o seu próprio reinado. Eu vou te provar com os arquivos do filme que o Kraken não era apenas um monstro, cara, mas a maior ferramenta já criada pelos deuses. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, tudo tranquilo? Você sempre escutou que os deuses de Fúria de Titãs eram intocáveis e que o Kraken foi só um castigo enviado para poder aterrorizar uma cidade que parou de rezar. Mas quando a gente abre a novelização oficial e investiga a origem dessa criatura, a verdade é bem diferente, cara. Então vamos pro vídeo porque hoje promete, meu amigo. Pra começar, mano, o Kraken desse filme é diferente da mitologia grega. Nos mitos originais, quem manda nos mares e nos monstros marinhos é Poseidon. E a criatura que ataca a princesa Andrômeda se chama Cetus, que era basicamente uma baleia monstruosa. O Kraken é uma lenda do folclore nórdico, mano, mas no canônico do filme Fúria de Titãs de 2010, os roteiristas fizeram uma alteração da história para transformar o Kraken na peça central do filme. Antes dos deuses governarem o universo, existiam os titãs, e a guerra contra eles estava destruindo tudo. Zeus, Poseidon e Hades estavam perdendo essa batalha contra seres que eram a própria manifestação da Terra e do cosmos. A sacada de criar o Kraken não veio de um raio de Zeus e também não veio de uma tática de guerra, veio da dor de Hades. Os registros do filme e os livros de produção confirmam que Hades criou o Kraken a partir da sua própria carne e do seu próprio sofrimento. O monstro é, de forma literal, tá, mano, e canônica, uma extensão física do ódio do deus do submundo. Ele não foi feito para ser um guardião ou um tipo de predador, ele foi projetado especificamente como uma arma de aniquilação divina. Quando você descobre isso, a primeira grande revelação do filme vem à tona e muda a forma como você enxerga a relação entre os deuses. O Kraken foi a arma que dizimou os titãs. Ele é, na sua essência, mano, um matador deles, né? Depois que a guerra acabou e os titãs caíram, Zeus dividiu os deuses. Ele pegou os céus e o Olimpo para si e deu os oceanos para o Poseidon e enganou Zeus, forçando o irmão a governar a escuridão do submundo para sempre. E o Kraken desceu para o Tártaro junto com o Criador. E cara, presta atenção no que isso significa pra política da história. O Kraken passou eras acorrentado nas profundezas, né? Não porque ele era um animal incontrolável, mas porque Zeus tinha um pavor profundo da única criatura no universo capaz de matar seres divinos. Zeus sabia perfeitamente que enquanto o Kraken estivesse vivo e sob o comando de Hades, o trono do Olimpo nunca estaria totalmente seguro. O Kraken era tipo uma arma apontada constantemente para a cabeça de Zeus, entende? E é aqui que a gente percebe o nível de manipulação que estava acontecendo nos bastidores. A história foca na cidade de Argos, onde os humanos estão se rebelando. Eles derrubam a estátua colossal de Zeus no mar e declaram aos ventos que não precisam mais das divindades. No Olimpo, Zeus começa a enfraquecer visivelmente, porque a imortalidade e a energia dele dependem diretamente da adoração e do amor dos humanos. É nesse exato momento de fraqueza de Zeus que Hades aparece com um sorriso no rosto e oferece uma solução cruel: soltar o Kraken para aterrorizar Argos e exigir o sacrifício da princesa Andrômeda. Zeus aceita a proposta, acreditando fielmente que o medo extremo vai forçar os humanos a voltarem a rezar para o Olimpo por salvação. Mas essa é a mentira que o filme te faz acreditar. A verdade canônica é que Hades não se alimenta de amor ou adoração como Zeus. Ele se alimenta exclusivamente de medo e desespero. O Kraken ele não foi enviado, mano, para Argos para salvar o reinado de Zeus ou para punir hereges. Ele foi enviado para colher uma quantidade de terror humano tão gigantesca que daria a Hades a energia necessária para subir ao Olimpo e usurpar o trono do próprio irmão. Cada edifício que caía, cada pessoa que era esmagada nas ruas de Argos e cada grito de terror direcionado ao mar não estava devolvendo a energia de Zeus, estava na verdade deixando Hades completamente invencível. Quando você assiste ao filme com essa informação, você percebe que o Kraken não foi um cão de guarda sendo solto da coleira. Ele era o gatilho de um golpe de estado muito bem planejado. O Zeus foi feito de idiota pelo próprio irmão, permitindo que a arma que aniquilou os titãs fosse usada para destruir a sua própria fonte de poder na Terra. E você tem noção do que o Kraken é? Porque assim, mano, os dados de design criados pela Aaron Sims Company, a equipe responsável pelo visual do monstro no filme de 2010, são incríveis. O Kraken desse universo abandonou completamente aquela ideia antiga de ser uma lula gigante com tentáculos finos que abraçam navios. Ele foi redesenhado para ser algo estranho de se ver. Ele é enorme e não se parece com nada do que a gente conhece. A altura oficial da criatura nunca foi definida pelos produtores. Tem gente que fala que ele tem 90 metros de altura e tem gente que fala
fala que ele ultrapassa facilmente os 300 metros de altura quando ergue o corpo principal. Então assim, mano, vai de cada pessoa e cada visão de filme. O peso dele é teoricamente incalculável pela física humana, mas a densidade corporal dele é tão imensa que o simples ato dele despertar e se levantar do fundo do oceano profundo já desloca água suficiente para criar tsunamis capazes de varrer a costa de uma cidade inteira, antes mesmo dele atacar, sabe? Ele possui múltiplos braços que terminam em garras capazes de esmigalhar fortalezas de pedra, como se fossem areia, tentáculos secundários incrivelmente grossos que dão suporte e estabilidade na água, e uma mandíbula incrível, tá? O rosto dele não é parecido com nenhum tipo de animal da terra que a gente conheça. Mas a grande pergunta que muitos fãs de lore se fazem é a seguinte: se os deuses lá de cima perceberam o erro que estavam cometendo, por que o Zeus simplesmente não atirou um dos seus raios divinos na cabeça do Kraken e transformou ele em poeira para acabar com o problema? A resposta oficial é porque ele não conseguia. Lembra que eu te mostrei que o Kraken foi forjado na dor do submundo para aniquilar titãs? A estrutura da carapaça e da carne dele foi criada em um nível para poder suportar as forças primordiais da criação do nosso próprio universo. Ele é invulnerável a danos extremos e suporta impactos que obliterariam montanhas inteiras. Uma tempestade de raios focadas de Zeus ou um terremoto gerado por Poseidon apenas causariam desconforto ou irritação nele, mas não seriam mortais. O Kraken, mano, ele foi arquitetado meticulosamente por Hades para não possuir falhas estruturais convencionais que as armas do Olimpo pudessem explorar. Para todos os efeitos práticos de combate corporal e resistência física, o monstro de Hades é indestrutível, cara. E isso leva a gente diretamente ao ponto central da jornada do herói Perseu e a exploração definitiva do porquê a Medusa era a única chave possível e imaginável para poder acabar com ele. Se você prestar atenção na jornada do filme, o Perseu não viajou até o fim do mundo, perdeu amigos e enfrentou escorpiões gigantes para encontrar uma espada mágica que fosse mais afiada que as outras. Ele não foi atrás de um veneno letal ou de um tipo de escudo encantado, simplesmente porque nenhum tipo de arma que dependesse de cortar ou perfurar órgãos funcionaria contra a biologia do Kraken. Ele precisou ir até as profundezas escuras do submundo para caçar a Górgona Medusa por um motivo. O olhar da Medusa não é um ataque físico, ele não é um raio de energia que queima a pele. O olhar dela é uma maldição. A Medusa, que na mitologia desse universo cinematográfico foi amaldiçoada impiedosamente pela deusa Atena, possui a capacidade assustadora de transmutar matéria viva e orgânica em pedra sólida de forma instantânea. E é exatamente nessa brecha de regra universal que a biologia impenetrável do Kraken acaba falhando. Ele possui a armadura mais densa de toda a existência, ele tem resistências, contra impactos colossais e suporta o calor e o fogo, mas ele não tem e nunca teve nenhum tipo de defesa mágica contra uma transformação em nível molecular. Hades, ele construiu um tanque de guerra perfeito contra impactos externos, mas esqueceu que a magia corruptiva de outra divindade poderia sim alterar a própria composição de sangue da criatura. O confronto final em Argos é a prova do desespero mortal e divino colidindo ao mesmo tempo. Quando o eclipse solar acontece marcando o fim do prazo e a água do mar recua quilômetros formando um paredão assustador, o simples ato do Kraken acordar e forçar a saída do Tártaro já destrói as fundações de pedra da cidade. O monstro não precisa dar um soco nos prédios, a simples presença física dele ali já fratura a terra e afunda o porto. E no alto, cara, Hades apenas observa o caos, absorvendo ativamente cada molécula de pânico que emana dos humanos correndo desesperados. Quando Perseu finalmente cruza os céus de Argos montado no cavalo ao lado dele, o Pégasus, sendo perseguido pelas arpias do submundo, o combate que se desenrola não é uma troca de socos entre monstros, é uma corrida contra o relógio para poder expor a vulnerabilidade mais invisível do mundo. O momento exato em que Perseu ergue a cabeça decepada da Medusa e o Kraken atraído pelo movimento. Ele cruza o seu olhar focando nos olhos amaldiçoados da Górgona. É uma das resoluções de roteiro mais lógicas e bem justificadas desse universo de fantasia. A petrificação do monstro não acontece como uma mágica rápida que o faz sumir. A transformação mineral começa a subir rapidamente pelos tentáculos que estavam agarrados aos pilares da cidade, dominando violentamente o sistema nervoso da criatura e endurecendo o sangue escuro e a pele. O monstro ainda tenta lutar contra o processo. A força descomunal que matou titãs ainda tenta quebrar a própria crosta de pedra que está se formando sobre as suas juntas. Ele ruge em desespero enquanto os olhos perdem a vida, mas a maldição proferida por Atena
Eterna é uma regra absoluta. O detalhe incrível da queda do Kraken é que ele morre não por falta de força muscular, né, mas punido pelo seu próprio peso. Quando ele se transforma totalmente em uma estátua de pedra sólida, a estrutura dele não consegue mais se manter de pé naquelas posições irregulares. A gravidade acaba fazendo o trabalho final. O monstro acaba desmoronando e partindo-se em centenas de milhares de pedaços de rocha morta que desabam esmagando o oceano e o porto de Argos. A consequência dessa morte para o equilíbrio do universo de Fúria de Titãs é de uma proporção enorme. Quando o Kraken morre em praça pública na frente de milhares de testemunhas, a Hades perde instantaneamente a sua principal carta na manga. A arma de extorsão que garantia que os deuses fossem temidos na base da ameaça máxima deixou de existir em questão de segundos. E pior ainda, tá, mano, pro Olimpo. A morte pública do Kraken enviou uma mensagem irrefutável para toda a humanidade. Ela provou que os deuses e os seus maiores pesadelos podiam falhar e podiam sim ser mortos por um homem com determinação. O Perseu não estava lá apenas para resgatar a princesa Andrômeda de um sacrifício cruel ou para evitar que a cidade de Argos afundasse no mar. Ao destruir o Kraken usando a inteligência e a maldição de outra deusa, ele quebrou de vez a corrente de medo que prendia a humanidade de joelhos perante as demandas irracionais do Olimpo. É exatamente, cara, por isso que o Kraken de Fúria de Titãs é a espinha dorsal de toda aquela ameaça política do filme, sendo muito mais que um animal gigante, né? Ele era a representação física do poder de Hades e a destruição dele acabou mudando a ordem do universo. Já deixa o like, se inscreve no canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.